Salve, salve, marujos! Hoje nós vamos realizar o nosso primeiro react desse canal. E a escolha para reagir, né? O primeiro vídeo a ser reagido nesse canal foi justamente o meu canal de podcasts. Eu decidi que hoje nós vamos reagir ao meu canal de podcast. E qual o objetivo de fazer isso? Me vangloriar? Não, o objetivo é mostrar para você que está aí produzindo o seu podcast, você que quer começar a produzir o seu podcast, te mostrar ideias, maneiras de como eu fiz, maneiras certas e maneiras erradas, e mostrar para você que todas as dicas que eu dou para você nesse canal aqui são dicas que eu uso, são dicas reais, são experiências vividas. Ou seja, você consegue realmente construir o seu podcast de baixo custo, gastando pouca grana, desde que você tenha força de vontade, queira mesmo fazer e faça a coisa acontecer, sabe? Não adianta ficar falando aqui que é possível e não mostrar para você que é possível. Então, por esse motivo, eu decidi mostrar para vocês, reagir aqui no YouTube, o meu canal de podcast. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu quero apresentar a vocês a Bussulando TV. Se vocês não conhecem ainda, não sabem, eu me chamo Thiago Ribeiro e eu sou dono de uma agência. A minha empresa ela se chama Bussulando. A minha agência se chama Bussulando Negócio, é uma agência de marketing para negócios físicos. E hoje a gente está mais focado no setor automotivo, mas a gente atende todos os tipos de negócio. Inicialmente, o meu objetivo principal era usar os podcasts para fomentar, para elevar, digamos assim, sabe, alavancar os nomes, as marcas dos meus clientes. Só que a gente foi tomando gosto, foi se apaixonando, foi gostando tanto do mercado de podcasts, que simplesmente a gente hoje se considera mais um estúdio de podcast do que uma agência de podcast. Eu tenho aqui o meu espaço, que inicialmente era uma agência, e hoje ela 95% é estúdio de podcast, porque aqui atrás você pode ver, é um espaço, é uma parede curva, onde eu gravo programetes, que são aqueles programas sentados, né, na cadeira, sem mesa. Eu tenho aqui na minha frente, você não consegue ver, uma mesa de podcast, a mesa principal, e eu tenho aqui também uma outra mesa, que é a minha mesa secundária. Eu tenho dois espaços onde eu gravo podcasts diferentes, entendeu? Aqui rola o Bussulando Cast e o programa de adulto, e quando eu alugo para cliente, coisas do tipo, e aqui rola o podcast, que é um podcast automotivo. São cenários diferentes, eu mostro para vocês em outro momento, em outro vídeo. O objetivo aqui é mostrar um pouco do canal, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o início. Um dos primeiros programas que a gente fez, a gente estava aprendendo, errou muito inicialmente. Inicialmente a gente errou muito em relação à iluminação. Você pode ver aqui de cara que você já percebe que o lado aqui do rosto do convidado está todo estourado, porque a gente tinha dificuldade de iluminar, falta de conhecimento mesmo. E a gente simplesmente gravava o fundo de cortina, duas cadeiras e o microfone de lapela, que inclusive é esse microfone aqui, ó. O que eu falo com vocês, o Boia, que tem vídeo aqui, que eu super recomendo para você que está começando. A gente simplesmente conectava no celular e fazia a coisa acontecer. Ou seja, um celular, um par de microfones e um sonho. Então eu vou liberar aqui para vocês verem um pouquinho, ó, rapidinho. Olha só como funcionava. Olha o áudio. 29 anos, sou pai de duas crianças lindas, o Benjamin e a Clarice. Sou o marido da mulher mais linda do mundo, a Maxine, minha esposa, a encantadora ali que faz os doces maravilhosos. Então você vê que, olha, é um programa de 30 minutos, eu fazia programas menores, mais curtos, né? Você pode ver aqui, ó. E o programa todo em uma posição só, porque era só um celular. Eu podia fazer também com a câmera, né? Mas eu escolhi o celular para ser mais prático, você já grava ali, tem ali. Eu tenho uma câmera, tinha câmera desde o início, né, na verdade, assim, eu sempre tive a câmera profissional, mas eu optava em buscar formas mais baratas, simples de fazer. Entendeu? Então você vê que é possível fazer. Botei numa posição um pouco mais alta, esse era o objetivo, um pouco mais escuro porque era o objetivo, porém o estourado não era o objetivo, é porque realmente a gente estava apanhando ainda para aprender um pouco de iluminação, ok? Vamos lá. Segundo programa que a gente fez foi esse formato aqui, ó, tela dividida. Tiago, como que você fazia essa tela dividida? Eu chamava de trocação, e o trocação ele tinha o intuito de quê? De a gente fazer provocações aos convidados. E ao mesmo tempo a pessoa conseguia ver a reação do convidado e a reação do apresentador.
Então, as pessoas conseguiam ver se o convidado era provocado, se eu era provocado, porque a ideia era essa. Era um confrontar o outro sobre um tema. Eu trazia alguém aqui. Então, o objetivo do programa era esse. Então, eu quis fazer essas duas telas. E aí, como que eu fazia? Simples, eu pegava o meu celular e usava a função de ativar as duas câmeras, né? A câmera frontal e a câmera de selfie. Então, ficava uma câmera me gravando e a outra câmera gravando o convidado. E eu botava o microfone boia no microfone do BM800. Você fala, mas Thiago, por que você botava um microfone no outro? Porque eu já tinha um microfone, eu já fazia podcast de mesa, mas nesse momento eu queria testar formatos. Não era por falta de equipamento, era porque, na verdade, eu queria testar maneiras diferentes de fazer isso aqui. Talvez formas mais baratas, talvez formas mais simples, talvez formas que viralizasse. Eu testei, e a trocação foi um desses testes. Depois a gente lançou um outro, que foi o de mesa, né? Que foi o Bússola no Cash. A primeira temporada do Bússola no Cash, que ele foi feita com uma Logitech 960, ou seja, e aquele microfone falsificado do BM800, a gente usava esse. E, cara, dava pra fazer, tocava. A imagem ficava um pouquinho difícil, a gente estourava, tinha umas dificuldades de iluminação, tinha. Você for reparar, a gente não focava muito em cenário, né? O objetivo era realmente focar ali nas pessoas, fechar a câmera o máximo possível. E acontecia. Então, foi a primeira temporada. A gente fez uns 8 episódios nessa primeira temporada. Depois veio a segunda temporada, onde eu já dei uma melhorada. Eu já mudei o meu microfone, já virou o AM8, que eu amo esse microfone, já foi feito um investimento, que não é um investimento absurdamente, que eu indico todo mundo a começar por esse, não arriscar em outros, começa por esse, porque esse aqui é um microfone para você usar durante 5 anos, tranquilamente, microfone original, com garantia, já falei isso diversas vezes, tem vídeo dele aqui, e é o microfone que eu uso. E aí eu simplesmente comecei a fazer com o microfone. Aqui já era outra câmera, já não era, cadê? Deixa eu ver se ela tá aqui por aqui. Já não era mais a Logitech, eu já estava usando a S600, que grava até em 4K, porém 4K dela não é muito bom. Eu não aprovei o 4K da S600, então eu gosto de gravar ela em 2K, entendeu? Aqui eu nem sei, tá? Ó, eu botei aqui, ó, teve que estar em 1080. Essa aqui a gente gravou em 1080, mas eu hoje atualmente gravo em 2K. Gravo em 2K. E a gente usando essa aqui, entendeu? E aí é bom frisar o seguinte: a iluminação é que de fato se dá qualidade. Aqui a iluminação não tá legal. Você pode achar que a iluminação tá boa. Não, a iluminação não tá legal. Por quê? Porque eu tinha um problema no meu estúdio. O problema era o quê? Essas espumas. Essas espumas aqui, elas são maravilhosas para sua acústica. Maravilhosa. Ajudam muito. Tira o eco realmente da sala. Só que tem um detalhe: se você chegar muito perto delas, você perceber, elas têm algumas partículas que brilham. Então, quando a luz bate nessa, ela reflete. Quando bate essas partículas, reflete. Então, elas estouram muito, elas dificultam muito na hora de você controlar a iluminação. Principalmente em câmeras como essas, que não tem um sensor tão apurado, sabe? É muito difícil. E aí, o meu estúdio todo era disso. Eu tinha a parede toda ali, a outra parede toda, o estúdio era só dessas espumas. Então isso me dificultava muito. Então eu tinha que praticamente gravar no escuro. Porque se eu jogasse muita luz, estourava tudo. Ó. Se for ver, ó, mudou agora a tela, a profundidade. Eu tinha que jogar o escurão mesmo e tentar jogar umas luzes. Mas ainda assim ficava legal, porque a qualidade da câmera é superior da Logitech. Então, essa foi a primeira temporada. Já a segunda temporada, a gente fez uma mudança. A gente fez o que? A gente cobriu as espumas. A terceira temporada, perdão. A gente cobriu. A gente botou a cortina. E aí me solucionou essa questão do reflexo e melhorou ainda mais a minha acústica, porque agora eu tenho as espumas e as cortinas. E aí, as cortinas, você pode mudar de cor também as cortinas, e eu uso as ribaltas, né? As ribaltinhas para poder criar essa iluminação e deixar um pouco colorido, diferente. Foi quando a gente criou. Você vê que hoje eu gravo em até 2K. Continuo não gravando em 4K, porque eu acho que o arquivo fica muito pesado, fica complexo. A diferença é que antes eu fazia gravado e hoje eu faço ao vivo. Então, exemplo, esse episódio... E isso me ajudou muito porque o meu público,
ele é ao vivo. E a gente sabe que uma transmissão ao vivo, ela perde qualidade. Não é a mesma coisa que ser gravado. Por quê? Porque não tem edição. É ao vivo. Você foi lá, configurou tudo, exposição, iluminação, configurou a mesa, configurou tudo e vai. Então, esse aqui é ao vivo. Ele perde um pouco de cor, ele perde. Se sua internet não tiver num auge, não tiver top, realmente batendo lá em cima, ele vai oscilar. E eu gosto muito da qualidade para um podcast que é feito ao vivo com essas câmeras. Hoje eu uso duas S600 e uma S800, que é a que está me gravando agora, a S800. É a evolução da S600. Hoje a S600 está custando em média R$350. A S800 está custando 1.200, às vezes rola promoção aí de 900, R$1.000, mas o preço médio é esse. E eu digo para você, cara, é maravilhosa a S800. Então, assim, eu ainda não acho que vale a pena você que está começando a comprar 3 S800. Então, o que eu faço? Eu pego a câmera principal, jogo a S800, que tem um sensor Sony, tem um autofoco maravilhoso, as cores dela são vivas e ela grava um 4K de verdade. E eu uso as outras duas S600. Por quê? Porque eu não gosto tanto de câmera em mim. 90% do meu podcast, a câmera é no convidado. É no convidado. Porque ele é o foco, ele é a atenção. E aí eu gravo hoje tudo com essas câmeras. Vou dar aqui um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu puxar aqui um outro exemplo de um outro programa que a gente também faz, que é o programa de adulto. Ó, o diferencial nosso é isso aqui, ó. A gente faz introdução. O programa de adulto é um podcast para o público de 30 anos a mais que gosta de viagens, gastronomia. Segue lá, gente. Segue lá que vocês vão ver, assiste, que é legal demais. Você vai se apaixonar pelo nosso conteúdo, tenho certeza. Segue lá. E o que a gente faz de diferencial? É a introdução. A introdução, ela chama a atenção, ela retém, ela já aprende a pessoa no início. Então, a introdução. Então, assim, aqui no Espírito Santo, eu sou o único que faz isso. No Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. Sou o único que faz isso. E se alguém fizer, vai fazer depois de mim. Porque eu fui o primeiro a fazer isso. Não criei isso, tá, gente? Não criei. A primeira vez que eu vi isso foi num Sem Groselha. Copiei o fermento lá. É a nossa referência. A gente ainda não tem um nível de edição deles, mas é a nossa referência. A gente está sempre mudando, melhorando alguma coisa. É difícil, às vezes, você editar em tempo hábil. Porque não é questão que, às vezes, você não consiga fazer, mas você precisa entregar, às vezes, em um tempo que não dá para entregar. E essa introdução aqui pra gente faz diferença. O que é a introdução? São as melhores falas. A gente grava o episódio inteiro, depois a gente capta as melhores falas e cria um compiladinho de 1 minuto, 1 minuto e 20, às vezes 40 segundos, 50 segundos para seu início, chamar a atenção. Esse mesmo compilado depois já vira um Reels, já vai pro Instagram, já vai pro TikTok, e é o que vira. E eu gosto que a gente faz editado, e editado a gente tem esse controle. Ao vivo não dá para fazer isso. Então, ao vivo acaba que a gente não consegue fazer a introdução. A gente manda um ao vivo mesmo e faz depois o compilado de melhores falas para o nosso Instagram, para o nosso TikTok, para as redes sociais verticais. Então, assim, é esse um pouco o nosso trabalho, sabe? O que a gente grava são esses equipamentos. Hoje, sim, eu já uso alguma coisa diferente, como eu falei com vocês. Hoje a gente já usa um pouco o Lark M2, que é o Roland, né? Lark M2. Para que a gente usa? A gente usa para fazer, como eu falei com vocês, o corte. Tem vídeo aqui ensinando como eu faço os cortes, tá? Vou pedir para você, procura aqui o vídeo. Eu não uso a imagem do podcast para fazer os cortes. Só digo isso. Assiste o vídeo que você vai entender. Eu não uso a imagem do podcast para fazer o corte. Não faça isso. Se você esticar a imagem do podcast, você vai ter um corte com uma imagem cagada, uma imagem ruim. Isso é o erro aí de 99% dos estúdios de podcast. Comete esse erro. Não cometa esse erro. Já grave no formato certo, já grave vertical e eu vou te mostrar como eu faço isso sem gastar dinheiro, sem precisar de equipamento caro. Tem um vídeo aqui falando sobre isso. E basicamente é isso, gente. Essa é a Bussolano TV. A Bussolano TV hoje é um canal onde eu tenho formatos diferentes, podcasts diferentes aqui no Espírito Santo. E o objetivo é esse, justamente é você ter formatos diferentes. Tipo um Podpah, que tem lá vários formatos. Mas o que eu me lembro agora é só o Podpah, né? Que tem vários formatos assim diferentes. Que tem lá o Rango, aí tem o Podpah mesmo, aí tem lá na Quebrada, né? Tem vários formatos. E o nosso objetivo aqui é esse, é criar um podcast um pouco mais adulto, um podcast mais aleatório, um podcast mais empreendedorismo, um podcast de saúde, uns programetes. E o objetivo é esse. A nosso tempo de visualização é local, né? A gente é um podcast local, então, lógico, vai ter podcast nosso que dá tipo 1.000, 2.000 visualizações
E tem podcast que, tipo, dá 148 inicialmente, depois vão crescendo, né? Entendeu? Tipo assim, 2 semanas. Acontece, infelizmente, o mercado de podcast hoje em dia não está tão assim de visualização tão estourado quanto na pandemia, quanto aconteceu no passado, mas ainda assim vale muito a pena você investir no podcast para viver de podcast, para fomentar marcas, para crescer marcas e para entregar informação de qualidade para as pessoas, ok? Se você quer aprender a como construir o seu podcast, se você quer aprender a como viver de podcast, eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal Estúdio Bussolano e também lá na Bussolano TV para você conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa trajetória, ok? É isso, até a próxima, tchau, tchau.